Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de todos aí, todo mundo que está dedicando o seu tempo, né, para estar aqui. A ideia é que nós fiquemos com os microfones fechados, para não ter nenhum ruído, né, de uma casa para outra, de um ambiente para o outro, e depois a gente vai interagir melhor. Mas, assim, fechar os microfones para a gente poder, né, avançar. Gente, eu tô achando o máximo, eu tô vendo alguém tomando chimarrão aqui. Fala para mim de onde são vocês, por favor. Escreve aí no chat a cidade de vocês. Que legal, gente. Santos, Brasília, Campo Grande, Porto Alegre, Uberlândia, Recife, São Paulo, Niterói, São José dos Campos, Goiânia, Maringá, Rio de Janeiro, Brasília. Top. Gente do Brasil inteiro. Que legal. Que legal. Tô feliz. Rio Grande do Norte, Itaúna, Matão. Gente, muito, muito, muito bom. Anápolis. Que top. Vamos lá. Então, como eu disse a vocês, estou super feliz de estar aqui com vocês essa noite. É um motivo de muita alegria. Quem veio, a gente tem uma semana inteira pela frente. Vai ser muita coisa legal. E é assim, nós vamos pontuar todo mundo que está vindo, que está chegando no horário, para ter uma recompensa no final. Mas vai ser bem escasso, né? Se a gente não conseguir fazer pelo YouTube, tem que entrar no horário mesmo. Mas aí eu já dou prioridade para quem estava aqui hoje, tá? Se entrar no horário. Então, eu vou ficar com a lista, eu vou pedir para a equipe priorizar quem assistiu a primeira aula. Agora, se você atrasar, a gente vai ceder para outras pessoas assistirem, tá bom? Pessoal, é o seguinte... a ideia aqui, nessa semana, é a gente trabalhar o tema gamificação para a sala de aula. Então, nós vamos falar sobre como gamificar uma aula durante essa semana. A ideia, gente, desse evento, né, dessa semana da aula gamificada, é transformar uma sala comum numa aula super engajadora. A ideia é que você tenha aulas com 6 vezes mais engajamento, interesse e aprendizado. E, consequentemente, melhores avaliações por parte do seu aluno, melhor percepção e depoimentos positivos dos seus alunos. Quão bom é, né, as pessoas falarem bem da gente, os alunos falarem que são satisfeitos com as nossas aulas. Então, você vai deixar uma aula comum e vai transformá-la numa aula super inspiradora, super engajadora. A ideia é manter alunos bastante engajados. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, nós vamos aqui, durante essa semana, trabalhar os primeiros passos para você ter, então, esses alunos 6 vezes mais engajados. Né? Existem dados aí de pesquisas que comprovam que a gamificação ela aumenta em até 60% o engajamento e aumenta até 90% a retenção do conteúdo. Ou seja, nós temos aqui a faca e o queijo na mão. A gente já sabe que dá certo, a gente já testou, a gente já validou e o que a gente quer aqui, o que eu quero essa noite é compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês. Sei que tem muita gente aqui que me conhece, tem gente que não me conhece, mas para quem não me conhece, prazer, daqui a pouco eu vou contar um pouco da minha história, tá? Bom, o que nós vamos fazer durante essa semana, pessoal? A aula 1, que é hoje, é uma intro para a gente começar a desmistificar essa gamificação. O que é essa gamificação? E como gamificar sem tanto mistério, né? De forma descomplicada e aplicada até. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre disso. Eu vou apresentar o universo da gamificação para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de gamificação na educação. Então, hoje a gente vai dar o primeiro passo. O segundo passo vem depois de amanhã, dia 14, quando eu vou trazer para vocês 7 passos para você gamificar qualquer aula, qualquer conteúdo. Então, essa aula não pode perder. E a aula 3, eu vou trazer estratégias e ferramentas para aulas incríveis, né?
mostrar para vocês o que vocês já têm gratuito disponível aí na internet, o que você já pode fazer para começar amanhã, por exemplo, tá? Mas não vai ser amanhã porque vai ser dia 3, e eu acho que é dia 18. E a última aula, que é um aulão, gente, do dia 21 de setembro, não pode perder. É a aula resumo. O que é essa aula resumo, Naira? É a conexão entre todos os pontos. É conectar tudo que a gente falou para você sair daqui dia 21 e falar assim, vou aplicar esse negócio, né? Então, dia 21 não pode perder. E obviamente, gente, não vou, né? Mentir para vocês, tem um próximo nível sim. E ao final desse curso, para quem tiver, principalmente para quem tiver sido pontual, gente, quem eu realmente perceber que está interessado, que está valorizando aqui esse tempo nosso, essa dedicação, todas essas pessoas que vão ter a pontualidade, todas as pontualidades, essas pessoas terão sim um reconhecimento, uma recompensa. E sim, para que nós possamos avançar para um próximo nível, depois eu vou apresentar para vocês, ao final desse curso, no dia 21, algumas outras, uma oportunidade para vocês, né? Então, já falo logo de imediato, que é para não ter problema. Bom, gente, tá travando para vocês ou só para a Lígia? Só para a Lígia? Escreve no chat aí, ó, Lígia, deve ser sua internet, aqui não está travando. Beleza, obrigado. Perfeito, eu tô com 2 aqui justamente para não dar problema. Obrigada, pessoal. Então, veja, então vai haver sim uma oportunidade no final do curso que vai te levar para um próximo nível, né? Mas essas pessoas que estiverem engajadas, estiverem participando, tiver ali, ó, na gamificação uma pontuação de desempenho mesmo, de participação, elas terão uma recompensa diferenciada. Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar, Naira, o que é essa gamificação? Porque eu sei que muitas pessoas aqui sabem o que é gamificação, mas eu sei que muitas também não sabem. Tem gente que chegou aqui agora para entender o que é isso. Então eu vou explicar, tá? Então olha só. Eu já vou começar falando que gamificação não é um jogo. Eu vejo, pessoal, o que eu mais vejo, com todo respeito, sabe? Com todo respeito. O que eu mais vejo na internet é gente vendendo gato por lebre. É gente falando que levou um template, levou um jogo, levou alguma coisa para a sala de aula e que isso é gamificação. Gente, gamificação não é jogo. Isso aqui não é nem criticar o trabalho de ninguém. É só dizer para vocês que não é isso, tá? Porque às vezes você começa a gamificar e fala assim, apliquei um jogo de tabuleiro lá na minha sala, tô gamificando. Não, não está gamificando. Eu vou explicar o que é gamificação e vai chegar um dado momento aqui que a gente vai diferenciar para você, certo? Então vamos lá. Bom, a gamificação, pessoal, ela adapta técnicas, olha isso. A gamificação não é um jogo, mas ela adapta técnicas e ideias de jogos para o mundo real. No nosso caso, para a sala de aula, a fim de incentivar a realização de algumas tarefas, que a gente dá o nome de desafios, certo? Então, ó, a fim de incentivar a realização de algumas tarefas e ou desafios. E aí, pessoal, com o cumprimento dessas tarefas, a pessoa ganha pontos, prêmios e até avança de fase. Tudo como se ela realmente estivesse num grande jogo. Então, veja, a gamificação vai utilizar a mecânica de jogos, a ideia de jogos para engajar pessoas e resolver problemas reais. E se a gente trouxer para o contexto de sala de aula, ela vislumbra o quê? Utilizar essa mecânica de jogos, esses elementos de jogos para engajar alunos e resolver problemas da sala de aula. Por exemplo, baixa participação na sala de aula, número de faltas, diminuição, né, naquela curva de aprendizado do meu aluno, ou aquele engajamento que a turma não tem mais, aquele desinteresse pelo professor, pelo que o professor está explicando. Tudo isso, gente, a gamificação visa resolver, certo? Visa, é um objetivo aí da gamificação. Então, o que é a ideia? Naira, não está ficando muito claro para mim ainda. O que são esses elementos de jogos? Então, eu vou perguntar para vocês, pessoal.
Dê exemplos para mim de elementos de jogos. Coloquem aí no chat. O que é elemento de jogo? Coloca aí, por favor. O que é? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Que são elementos de jogos? Olha lá, colocaram badges, níveis, passar de fase, placar, pontuação, desafios, ranking, medalhas, avatar, barra de progressão, placar, feedback imediato, a Hanna colocou legal, recompensa, estrutura de competição, persona, né, jogador, desafios, excelente. Agora você observa, e que tal se nós pegarmos todos esses elementos aí que vocês falaram e trouxer isso para o contexto da sala de aula? E trouxer isso para inspirar mudança de comportamento do meu aluno, do seu aluno. Que tal se nós pudermos trabalhar isso de forma competitiva, colaborativa e coopetitiva, né? Que a gente trabalha a colaboração com a competição e traz esse equilíbrio. Essa é a proposta, pessoal. Essa é a ideia. É trazer esses elementos de forma despretensiosa, mas, na verdade, com tudo muito articulado, objetivando resolver alguns problemas, estimular alguns comportamentos em prol do meu objetivo enquanto professor, certo? E aí a gamificação tem alguns benefícios, pessoal. Os benefícios, por exemplo, aumenta a produtividade em até 40%, aumenta o engajamento em até 60%, aumenta a retenção do conhecimento em até 90%, aumenta em 14% as atividades ligadas a habilidades e vários outros benefícios, tais quais, por exemplo, diminuir a abstenção de alunos, o número de faltas, até em treinamentos corporativos, certo? Então, esses são alguns dos benefícios aí da gamificação. E então, pessoal, entendendo uma realidade e uma necessidade, eu comecei a compartilhar um pouco disso com as pessoas que me procuravam. Como é que eu cheguei até aqui, né? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem. Bom, eu sempre gostei muito de jogar videogames. Sempre fui uma amante de videogames. E até hoje eu gosto muito de jogar videogames. Eu tenho um videogame em casa, minha mãe tem 68 anos de idade e ela tem 2 videogames. E a gente gosta de jogar. Bom, e na minha família, desde criança, nós tínhamos o hábito de jogar videogames aos finais de semana e a gente entendia que isso aproximava e estreitava relacionamentos. Era muito divertido. A gente não queria perder de fase, porque se perdêssemos, tínhamos que passar o controle. E o que a gente mais temia era passar o controle, a gente queria jogar. E eu chegava na escola e ia comentar com os meus colegas. Nossa, zerei o cartucho. Nossa, estou perto de zerar o cartucho. Era Super Mario. A gente jogava também Top Gear, Street Fighter, Mortal Kombat, Donkey Kong, vários jogos aí da década de 80, que alguns que se lembram devem estar aí em nostalgia, né? Mas eu chegava então na escola toda empolgada para contar as minhas conquistas do jogo. E um dia uma professora olhou para mim, bem no meu olho, e me disse assim, apontando para mim: menina, você não vai virar nada na vida, porque você não gosta de estudar, você só fala de jogo o tempo todo. E ela não me permitiu nem explicar que eu fazia as tarefas primeiro para depois jogar. E meu olho foi enchendo de água, eu fui ficando muito constrangida, porque os meus colegas estavam perto de mim, e aquilo foi me tomando por uma emoção, assim, bem negativa, e por certo momento eu cheguei a pensar em desacreditar de mim, em desacreditar se eu teria um futuro promissor, se eu seria alguém na vida, porque eu era uma criança de 10 anos de idade quando eu ouvi isso. Então, aquilo ficou na minha cabeça por um tempo, sabe? E naquela idade eu não tinha ainda condições de ressignificar isso tudo, porque eu não tinha maturidade e nem inteligência emocional. Mas eu sim, caí em lágrimas, sofri, até que, de certa forma,
também me ajudou, né? Passou-se os anos, eu me vi dentro de sala de aula ensinando jogos para negócios, para business. E a primeira experiência que eu tive, gente, foi como professora na FGV, ensinando isso dentro de um curso de administração e depois numa PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde eu sou professora. Mas veja, que hilário, né? Que game change, que virada de jogo. A professora me disse que eu não ia virar ninguém na vida. E depois de alguns anos eu me vejo compartilhando tudo que eu fiz na infância, só que de forma diferente para professores. Eu fiz um doutorado, né? Eu estudei, fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, agora pós-doutorado, e comecei a aplicar isso nas minhas salas de aulas com os meus alunos. Curiosamente, as pessoas começaram a me procurar, os colegas professores da instituição que eu dava aula, para trocar com eles experiências. Naira, o que é isso que você está fazendo em sala de aula? Que legal! Compartilha comigo, me ensina isso também. E eu comecei a compartilhar. E quando eu menos percebi, eu já estava ministrando cursos pelo Brasil inteiro de gamificação, desde USP até as melhores escolas do Brasil. Mas já fui em escolas públicas também para fazer uma ação social, já que o Estado não tinha condições de investir. E aí, depois de tanto aplicar esse método e dar resultado em empresas, porque eu também faço para empresas, não só para sala de aula, nos meus cursos eu sentia falta, foram mais de 5.000 alunos no Brasil inteiro, eu sentia falta de algo que os alunos sempre me cobravam. Faziam os meus cursos 1, 2 e até 3 vezes. Tinham pessoas que vinham repetir os cursos. E me pediam, Naira, por que você não coloca isso tudo no livro, já que você desenvolveu um método exclusivo de gamificação que é para ninguém errar? Porque eu desenvolvi realmente um método onde as pessoas não erram na hora de aplicar, sabe? Tem toda uma metodologia, um passo a passo. E aí foi quando eu lancei, gente, esse livro aqui, ó, Gamificação Jogando para o Sucesso. Esse livro, ele está disponível na Amazon. Olha, a Marisa tá ali balançando na tela, que ela já tem o livro. Que legal! Prazer, Marisa. Bom, você já foi minha aluna ou achou aí o livro na internet? Eu fiquei tão encantada com você, com seu currículo, quando você chamou para esse curso, que eu já fui, já pedi um livro e já estou lendo e amando. Que legal. Fiquei muito encantada com você. Obrigada, que bom, fico feliz. Maíse perguntou, existe algum curso de graduação e pós nessa área? Não, vai lançar, não, em gamificação não, o Maíse, gamificação não, tá? Em jogos tem, mas em gamificação ainda não tem, não. Bom, pessoal, e aí voltando para a minha história, eu lancei esse livro em 30 dias, em pré-lançamento, ele foi recorde de vendas na editora, e quem mais compra o livro, pessoal? Curiosamente, professores, né? Muitos professores comprando o livro para compartilhar nas salas de aulas, uma melhor didática, uma forma de interagir esses jovens alunos que estão muito diferentes dos que nós tínhamos antigamente. Eu não sou tão experiente assim. Digamos que eu tenho 13 anos de sala de aula, mas há 13 anos atrás, quando eu comecei, o comportamento dos alunos era diferente dos alunos de hoje. Hoje eu percebo uma mudança até no trato, né? Eu comecei há 13 anos atrás, era senhora. Hoje já tem uma outra linguagem. Então, cada vez mais, eles menos tolerantes aos excessos, ao que é repetido. Eles têm aí, como se diz, Google, YouTube, tudo muito à vontade para pesquisar e a gente tem que se tornar interessante. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu comecei a ser procurada até por quem nem era professor, mas queria ser. E é isso que eu quero saber, gente. Eu quero conhecer vocês. Você é professor em qual dessas realidades? Eu vou projetar aqui, ó, uma página. Eu quero que você digita no seu navegador www.mente.com.
E aí, ele pode completar Mentimeter ou Mente, é mentir com I. Ele vai te pedir um código, você vai colocar esse código aqui, ó, 3058347. E aí você vai me responder qual é a sua realidade de sala de aula, tá? Não. Só uma vez, tá, pessoal? Ah, tem mais de uma opção? Então responde, Maís. Se você tem mais de uma opção, pode responder. É esse aí, ó, tá aí na tela. É 3058347. Ó, pessoal, 3058347. Então, let's go, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem, tá? Olha o que nós temos aqui. Vou até tirar uma foto dessa. Ó, educação infantil, 3 pessoas. Ensino fundamental, 13. Fundamental 1. Fundamental 2, 18. Ensino médio, 11. Superior, 5. Trainer, 8. E ainda não sou professor, 11. Legal, bacana, ó. Isso é importante para a gente conhecer, né? Quem está aqui com a gente. Ensino fundamental ganhou mais um. Tem 30 pessoas que não responderam, tá bom, gente? Eu estou vendo aqui que 70 responderam, mas não tem problema. Tem gente que está com o navegador só, tem gente que não conseguiu. É só para a gente ter uma noção mesmo, né, de quem são vocês. Bom, então vamos avançar aqui. E aí, galera, agora que eu já os conheço, né, já sei aqui quem são as pessoas que estão conosco, a experiência, a área de atuação aqui de cada um, vamos voltar aqui para a nossa aula. Pessoal, existe um conflito, então, entre duas realidades. Aquela sala de aula convencional, que existe há 150 anos, tudo mudou, celular mudou, tudo mudou, mas a sala de aula continua a mesma coisa, e a sala de aula interativa, que é essa transformação que a gente vem percebendo aí gradativamente, onde os alunos eles conseguem colaborar, são espaços colaborativos, tem inserção aí de algumas tecnologias, alguns recursos para tornar a aula mais acessível, mais divertida, mais interessante, mais dinâmica. Esse conflito é o mesmo que eu vivia quando eu era criança, que era sair da sala de aula, ir para casa, fazer as minhas tarefas rapidamente e depois disso fazer o quê? Jogar videogame, né? Pensei que vocês iam acertar o que eu falei, né? Jogar videogame. Pessoal, esse conflito, sabe por que ele existe? Porque hoje a criançada tem acesso ao quê? A criançada tem acesso a redes sociais, a celular. Existe um excesso de informações e a gente vive uma era de economia de atenção. Por quê? Porque como tem informação para todos os lados, a gente fica selecionando o que a gente quer ver. Ou seja, o que é realmente interessante, o que precisa da minha atenção. É muita informação, né? Então, veja, em era de economia de atenção, nós, professores, precisamos ser muito mais atraentes para o nosso aluno. Muito mais interessante, porque é cada vez mais desafiador conquistar a atenção deles. Uma vez que hoje, minha filha de 8 anos brinca comigo e fala, mãe, aula online é igual Coca-Cola 2 litros, não acaba nunca. Ou então fala assim, eu não sei por quê, a gente não está aprendendo mesmo? Ah, não, mãe, essa aula é chata, eu não preciso disso para viver. Para que eu vou precisar disso? Uma criança de 8 anos argumentando. Então, eles estão muito mais críticos nesse sentido. E aí, nós estamos cada vez encontrando crianças e jovens nas nossas salas de aulas com necessidades e exigências diferentes. E agora, gente, depois de um movimento aí, né, conhecido por coronavírus, essa pandemia, isso impactou muito a vida do professor, né? Quais foram os impactos, então, dessa pandemia para a vida do professor, gente? Ó, eu vou trazer uma pesquisa para vocês que foi feita com quase 8.000 professores nos meses de abril e maio. E olha os professores aqui, o que eles dizem, ó. 83% dos professores brasileiros sentem nada ou pouco preparados para dar aula em ambiente online.
88% desses professores afirmaram que nunca tinham dado aula de forma virtual antes da pandemia. Nunca tinham dado aula. Professores revelaram, 75%, tá? Dos professores revelaram que não receberam nenhum suporte emocional das escolas nesse momento. E o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que antes da pandemia existe uma escola e que depois da pandemia existirá outra escola. Por mais que nós voltemos para as nossas salas de aulas presenciais, a forma vai mudar. Por que a forma vai mudar? Porque os alunos aprenderam agora a consumir sozinhos e se autogerenciar. Eles estão em casa fazendo as suas atividades no online e eles estão percebendo ali o dinamismo que é o online em relação ao presencial. E quando chegar na sala de aula, eles já estarão tão acostumados com esse movimento, a maioria deles, que isso vai requerer algumas mudanças de estratégias nossas, professores, na sala de aula convencional. Então, a gente vive uma infodemia, galera. O que é essa infodemia aí, ó? É uma pandemia de informação. E para isso, algumas estratégias agora elas são requeridas principalmente após essa pandemia, que é personalização da sala de aula por aluno, criar cenários de aprendizagem. Eu não vou aprofundar nisso porque não é nosso tema, tá? Desenvolver competências múltiplas baseadas nas inteligências múltiplas de Howard Gardner, né, do professor doutor de Harvard. Buscar o êxito educativo com todos os elos que envolve a sala de aula. Trabalhar mais ainda, né, metodologias ativas. Gamificação e a tecnologia para a sala de aula. Então, gente, a gamificação, ela vem com tudo. Por que ela vem com tudo, gente? Porque as pessoas gostam de jogar, sabe? As pessoas, a maioria das pessoas gostam de jogar. Sabia disso? Alguém aqui não gosta de jogar? Pode até ser que sim, eu vou falar. Eu só não vou falar que você está no lugar errado, porque eu não vou fazer com você o que a minha professora fez comigo. Porque eu não vou estimular vocês. Eu assumi essa missão, gente, da gamificação, foi para proporcionar aos alunos experiências mais engajadoras e para que os professores também acreditem na mudança, sabe? Eu não quero vivenciar tudo aquilo e viver aquilo que eu vivi. Mas eu quero dizer para vocês que quanto mais você jogar, melhor você vai ficar para criar as suas estratégias de gamificação. E olha assim, as pessoas gostam de jogar e é por isso que a gamificação está tomando uma proporção muito grande, gente. Eu vou mostrar aqui, antes de a gente avançar, alguns dados para você se convencer disso, para você perceber como as pessoas jogam no mundo, tá? Atualmente, gente, a Aline diz que é killer, então já assistiu minhas lives ou minhas aulas, né? Atualmente, pessoal, nós somos 1 bilhão de jogadores ativos em todo o mundo. 1 bilhão de jogadores ativos. É muita gente, não é? 92% das crianças de até 2 anos já são jogadores. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma criança que não tem 2 anos de idade, que é sobrinho de uma amiga minha. Ele simplesmente aprendeu a ler no tablet. Ele pesquisa tudo no Google, ele lê tudo no Google e ele foi para a sala de aula. E o que aconteceu? Atrapalhou a sala de aula, porque ele chegou com 2 anos sabendo ler. A professora ia escrever no quadro as letrinhas, ele já sabia, ou então ela estava tentando brincar com eles, explicar, cantar, ele pegava ali as tarefinhas e ele começava a ler e acabava interrompendo a aula porque ele queria ler o tempo todo. E ele aprendeu na onde? No tablet. Eu até fiz esse vídeo, vou fazer um post essa semana. Essas crianças aí, pessoal, é que vão para as nossas salas de aulas, né? Então, olha só. 97%... por que 92% das crianças de até 2 anos já são jogadores? Porque eles são nativos digitais, eles nasceram na era digital. Então, tudo isso, pessoal, é muito normal para eles, muito comum, certo? 97% da audiência jovem joga computador e videogame. Ou seja,
de 100% dos jovens, 97% jogam videogame ou computador, ou jogos de computador. Mas não é só para crianças e jovens. Tem muitas pessoas que falam, não, mas isso é para crianças, isso é para jovens. Não, gente. 69% dos chefes de família jogam videogame. E 47% do público gamer está jogando. É feminino. Mulherada está jogando. 1 em cada 4 gamers possui idade superior a 30 anos de idade. Sendo que o jogador médio, ele tem 35 anos de idade e já joga há 12 anos. E a maioria dos gamers pretendem jogar o resto de suas vidas. Então, as pessoas jogam muito. Mas quer um dado, pessoal? Mais alarmante? Olha isso daqui. Coletivamente são gastas 3 bilhões, não é milhões, é bilhões de horas semanais com atividades relacionadas a jogos. Por semana, são 3 bilhões de horas. É muita coisa, não é, gente? E tem uma ONG norte-americana que prevê que 85% das nossas atividades do cotidiano serão gamificadas, incluindo sala de aulas. Tem um jogo aqui que muita gente joga, e talvez você não conheça, mas olha isso, gente. 5,93 bilhões de anos. Bilhões de anos, não é horas. Quase 6 bilhões de anos. É a soma de todas as horas jogadas no jogo World of Warcraft. Você tem noção do que isso equivale? 6 bilhões de anos, pessoal? Tem noção do que equivale 6 bilhões de anos? Equivale a toda a história do planeta Terra, desde a primeira manifestação de vida até hoje. E se esse esforço fosse investido na resolução de problemas do mundo real? E se essas pessoas que ficam aí jogando o tempo todo resolvessem problemas do mundo jogando? E aí, pessoal, é que existe uma popularização do termo gamificação através da Jane McGonigal, que é uma designer de games americana, que propôs em sua tese de doutorado 4 jogos para salvar o mundo, justamente nessa reflexão aqui, galera. Olha só, por que a criança, se deixar, fica 10, 12 horas trancada no quarto jogando videogame e quando você coloca para estudar, não quer estudar? Dá piti. Por que um adulto também fica 10 horas trancado num quarto, às vezes, jogando videogame e às vezes nem sente, nem fome não sente e não vai ali estudar para o seu tão sonhado concurso público? Por que as pessoas ficam tão resilientes, tão determinadas nos jogos e não o fazem no mundo real? Por que elas têm tanta bravura para enfrentar e desbravar os vilões no jogo e na vida real desistem frente aos primeiros obstáculos? Existe alguma coisa que move as pessoas quando elas estão jogando. Existe algo neste mundo dos jogos que tornam as pessoas muito envolvidas. O que é isso? Vamos trazer isso para a vida real? Bom, o nosso sistema nervoso central já responde isso, pessoal. Primeiro porque o nosso cérebro ele busca por recompensas o tempo todo e no jogo isso é muito presente. Segundo, o nosso sistema nervoso central ele nos recompensa com sensação de euforia e prazer quando a gente está em atividades gamificadas. Além disso, galera, tem mais um detalhe. O nosso sistema nervoso central, ele libera aqui a serotonina, noradrenalina, dopamina, quando a gente está em experiências gamificadas, quando a gente está jogando. E sem falar que jogos estimulam os neurotransmissores que são associados ao humor. E fora os painkillers, né? Que são os analgésicos naturais liberados quando a gente está em jogo. Então, você aprende de forma relaxada, aprende quase que sem querer e ainda se diverte, traz aquela leveza, aquele bem-estar. Se a gente pegar esses elementos de jogos e trazer para o contexto da sala de aula. Tudo isso que deixa as pessoas fascinadas no mundo do jogo, que seja colaboração, competição, diversão, ranking, reconhecimento, regras, desafios, que seja.
se trouxermos para o ambiente de sala de aula de forma estruturada, com um método que vai te garantir assertividade nos resultados, não tem erro. Os resultados são muito expressivos, certo? Então, voltando aqui, para entender um pouco mais, eu vou resgatar aqui com vocês algo muito grande. Você deve estar se perguntando, mas será que isso dá certo mesmo? Mas será que se eu colocar isso na minha sala, eu não vou me ridicularizar? Mas será que eu tenho coragem de fazer isso? Gente, eu vou falar para vocês. E eu vou dizer que eu já vivenciei isso. Comecei a dar aula numa universidade que, neste momento, eu não vou falar o nome, qual foi, para não expor por uma questão de ética. Mas eu comecei lá muito nova. E lá os professores, muito antigos de casa, muito experientes, eles não davam muita importância para quem não tinha título e para quem estava começando. Então, a gente mal recebia boa noite na sala dos professores. Porque eu comecei a dar aula com 24 anos, mas eu já estava e já tinha um mestrado, né? Estava quase terminando aí. E mesmo assim, eu não tinha valor. Era na universidade, uma universidade muito grande, uma questão de ego, de título, de experiência, de mercado. Eu não sei se vocês entendem muito disso que eu estou falando, se vocês também sentem na pele isso. E me caiu, gente, uma disciplina de jogos de negócios, para eu dar jogos de empresas para acadêmicos de administração, para eles aprenderem, porque isso é usado em empresas. Jogos, tá? Ainda não era gamificação. E eu vou explicar a diferença para vocês daqui a pouquinho. E aí um dos professores, já ali bem grisalho, experiente de casa, respeitado, me viu passando, e depois ele passou frente à minha sala e viu meus alunos com palito de fósforo na mão, sabe? E ele virou e falou assim, vocês acham que vocês vão virar alguma coisa? Vão ter uma carreira bem-sucedida, brincando de jogar palitinho em sala de aula? É assim que vocês aprendem? E os meus alunos me falaram isso. Professor, o professor fulano de tal falou que a gente não vai virar administrador que presta jogando palitinho em sala de aula, não. E eu fiquei, mais uma vez, muito triste, muito decepcionada com aquilo. Anos depois, este mesmo professor, eu fui substituída por ele foi substituído por mim, por rejeição. Os alunos todos rejeitaram, não queriam assistir a aula, porque era uma aula maçante, técnica, chata, e que eles não estavam conseguindo aprender daquela forma. E eu tive que substituir esse mesmo professor. Que é constrangedor, isso não é uma vitória, é constrangedor, mas é uma realidade. Se nós não mudarmos as nossas práticas, não nos adequarmos, a gente vai ser substituído de alguma forma. De alguma forma. Então, veja aqui o que dizem professores que já fizeram essa formação de gamificação, os professores que já começaram a aplicar a gamificação, desde que, né, passaram pelos meus cursos e começaram a colocar a mão na massa. Olha isso, gente, pega aí esse vídeo. A gente vê os alunos desmotivados muitas vezes, né? É uma carga muito pesada para eles de aula o tempo inteiro, enfim. E o máximo que você, enquanto professor, pode fazer diferente para deixar aquela aula mais interessante, eu acredito que tem que se fazer. Eu sou muito inquieta, eu enjoo das minhas aulas, mesmo sabendo que são alunos diferentes, eu tenho necessidade de mudar a aula. Sempre tive a vontade de incrementar esses treinamentos, as minhas aulas e até as minhas consultorias com elementos que pudessem engajar mais o meu cliente, motivar a participação das pessoas. E foi quando eu fiquei sabendo do curso da Naire, eu não pensei duas vezes, procurei informações, vi que era um curso muito bem recomendado. A gente aprende muitas coisas com a Naira. Ela é extremamente antenada, didática. O trabalho dela favorece muito a ampliação do nosso repertório
E por isso eu fiz não só um, mas 3 cursos da Naira. O curso de gamificação com a Naira me trouxe a possibilidade de realmente transformar, que eu preciso ensinar para os meus alunos, onde eu possa também promover muito mais engajamento dos participantes, sejam os alunos em sala de aula, ou sejam os meus clientes aí em treinamento. O aluno não fica com sono, o aluno fica até o final da aula, seja sexta-feira, segunda-feira, à noite. Eles têm interesse em participar justamente pela aquela sensação, aquela emoção, né, que a gamificação traz de disputa, ranking. O curso superou as minhas expectativas, que sem dúvida nenhuma foram um marco na minha atuação profissional desde então. Eu indico, e eu quero fazer de novo, e eu quero fazer de novo, porque a gente sempre aprende com a Naira e com a equipe dela. Então, hoje, faz muita diferença no meu resultado enquanto professora e no resultado dos meus alunos, uma forma mais gostosa de aprender. Essa foi a maior diferença que me fez buscar a Naira. Bom, galera, e agora eu pergunto para vocês, quem quer entrar nesse jogo, né? Quem quer vir para esse time aí da gamificação, para usar a gamificação nas salas de aula, para depois justamente trazer para nós esses depoimentos de, cara, como valeu a pena, como deu certo, né? Gente, eu recebi uma mensagem aqui de um ex-aluno meu que disse para mim que trabalha num centro de recuperação de pessoas que têm aqueles vícios que são dependentes químicos, certo? E ele falou, professora, ali o cérebro está tão já degradado de química, de droga, que eles não conseguem aprender quase, sabe? É como se não tivessem, sei lá, neurônios, é mais ou menos isso, professora, uma dificuldade muito grande. Eu quero todo mundo, que bom. É como se eles não conseguissem. E aí, a única forma que eu vi foi trazer a gamificação, inclusive nos seus materiais gratuitos da internet, do YouTube, não chegou a fazer um curso, né, um completão, e ele disse que começou a aplicar a gamificação e que eles já começaram a se envolver muito mais dependentes químicos em caso de recuperação. E ele me falou isso pelo direct do Instagram, eu printei e repostei para as pessoas perceberem o quão isso alcança, o quão isso realmente vai além de um jogo. Mas sim, né? Diferente do que muitos pensam, a gamificação não é só divertir, gente. Tem sim uma pegada de diversão para deixar leve essa ludicidade, mas não é isso. A gamificação é trabalhar comportamento por meio da mecânica de jogos. Então, pega esse conceito aqui de Kevin Erbach, né, professor de gamificação de uma universidade de Carolina do Norte. Ele diz que gamification é o uso de mecânica de jogos, estética lúdica, game thinking, né, o pensamento de jogos, para engajar pessoas, motivar ações, promover aprendizados e resolver problemas. Qual é o seu problema a ser resolvido com a gamificação? O que você quer com a gamificação? Então, antes de você responder, pessoal, eu quero que você saiba que gamificação de sala de aula é um pouco diferente da gamificação que a gente encontra aí aplicado a outras áreas. A gamificação de sala de aula, ela se define em 2 tipos, que eu quero que você preste muita atenção para você entender, tá? Para a gente já ir quebrando isso daí. O primeiro tipo de gamificação é estruturada e o segundo é de conteúdo. Vamos entender, porque hoje, se você entender isso aqui para mim, já está ótimo, porque isso é muito importante para os próximos passos. Todas essas aulas que eu disse, gente, uma depende da outra. Essa aula de hoje, para você pegar de amanhã, você depende da de hoje e assim sucessivamente, tá? Para a gente fechar o curso, no dia 21, você precisa ter assistido todas, porque elas são elas dependem uma da outra. Então, vamos aqui, vamos aqui. O que é essa gamificação estruturada? Bom, é quando você busca elementos de games
para conduzir o aluno no processo de aprendizagem sem que haja alterações importantes no conteúdo. Então, veja, pessoal, calma que eu vou explicar. Pode estar parecendo confuso, mas não é, e é muito simples, tá? Eu vou explicar para vocês. O conteúdo, ele não se torna parecido com o jogo. O conteúdo continua do mesmo jeito. O que muda é a estrutura do conteúdo. Então, por exemplo, aplica isso na prática, Naira. Supondo que eu sou um professor de história e eu vou fazer uma gamificação estruturada. Eu vou montar, pessoal, uma espécie de campeonato onde eu vou buscar elementos da PBL, né, que é pontos, emblemas, ranking, e vou estruturar isso para que os meus alunos consigam entrar no game. Naira, clareia um pouco mais, que não está muito claro. Eu vou ver, viu, se eu vou disponibilizar ou não. Vamos ver quem assistir todos os cursos, quem assistir todas as aulas, não faltar nenhuma, e tiver um bom desempenho na gamificação, eu vou disponibilizar. Olha aqui, pessoal. Então, voltando, só para a gente fechar esse raciocínio aqui. Para você entender. Eu sou professor de história e eu quero fazer uma gamificação estrutural, Naira. O que é isso? Bom, um exemplo prático aqui, pessoal, é você pegar um conteúdo lá, um texto, uma certa matéria que você queira ministrar para os seus alunos, e ali você vai fazer o quê? Fez a leitura do texto em casa? Fez. Respondeu a pesquisa? Fiz. Então, fez, ganhou pontos. Respondi a pesquisa, ganhou pontos. Chegou em sala de aula, vamos fazer um quiz gamificado usando aplicativos, aqueles quizzes, eu vou até mostrar para vocês depois. Vamos fazer um quiz valendo pontos? Ganhando pontos por desempenho? Sim. Então, o que você faz? Você pega, gente, o seu conteúdo, a sua matéria, e você cria onde as tarefas que você quer que o aluno faça, né, os comportamentos que você quer que ele tenha, as tarefas que é para ele fazer, você transforma isso como se fossem missões, como se fossem desafios, e atribui pontos por desafio cumprido, e utiliza outras estratégias na sala de aula, quizzes, assistiu um vídeo, respondeu a pesquisa, fez uma crítica, fez uma apresentação, tudo isso vale pontos. Tá, e o que é a estrutura disso? É que esses pontos, eles vão desdobrar no quê? Numa tabela de classificação desses alunos, dos pontos que eles têm acumulados, e isso vai desdobrar num ranking. E esse ranking vai posicionar os alunos que tiveram melhor desempenho no game. E a partir disso, eles terão algumas recompensas, que pode ser um abono de falta, pode ser abonar uma questão difícil da prova de matemática ou da prova de história, que pode ser um conteúdo extra, que pode ser uma explicação a mais, uma mentoria particular, enfim, como você quiser reconhecer. O quiz não é um jogo, o quiz é um questionário, certo? Que vai pontuando, mas não necessariamente ele é considerado um jogo. Ele utiliza elementos de jogos, principalmente se a gente usar esses aplicativos gamificados que eu vou apresentar para vocês na aula 3, eu acho. E aí sim você vai ver que parece sim um jogo, mas não é, tá? Então veja, pessoal. Poderia sim, poderia ser avaliados ou somados pontos na avaliação pela gamificação, sim. Você, inclusive, pode deixar parte dos pontos para o desempenho dele. A gente não dava aqueles pontos de conceito antigamente, gente, vocês lembram? Ponto de conceito, ponto de participação. Você pode sim deixar um percentual, mas na verdade, eu vou explicar a diferença de jogos e gamificação, tá? Tá sem nome ali, mas eu vou explicar. Então, veja, pessoal, acho que daqui 2 slides tem essa diferença. Então, eu estou criando uma estrutura de jogo em volta do meu conteúdo. O que eu quero que o meu aluno faça é a mesma coisa. Eu quero que ele leia, quero que ele responda os quizzes, os questionários, quero que ele apresente os trabalhos, quero que ele faça resenha, eu quero que ele assista os vídeos. Só que isso tudo, você atribui pontos. Então ele
ele vai colaborar com um colega, um novo aprendizado que ele teve, pontos por desempenho. Então, você cria como se fosse um campeonato, sabe? Tipo, como se fosse um torneio, um campeonato de futebol. Não tem ali os times, as pontuações e o desempenho? É isso. Você transforma os desafios, né, as missões para o seu aluno, atribui pontos, reconhece e faz o ranqueamento. A estrutura que se parece com o jogo, mas não mexe no seu conteúdo. Beleza? Bom, agora o segundo tipo de gamificação, depois a gente aprofunda nisso. Nas próximas aulas a gente vai trabalhando, vocês vão entendendo mais. O segundo tipo de gamificação na aprendizagem, pessoal, é a gamificação de conteúdo. Aqui, veja bem, essa gamificação, ela aplica elementos de game e também pensamentos de game para alterar o conteúdo de modo a fazer com que o conteúdo se pareça a um jogo. Isso não é que seja mais difícil, gente, mas você vai moldar partes do seu conteúdo para ele funcionar como se fosse um jogo. Então, uma forma de fazer isso é criar uma história em que o conteúdo vai ser desenvolvido como parte do enredo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. O escape room, né? Sabe aquele jogo que você vai buscando enigmas ali para achar saídas? Não tem escape room? Você vai buscando ali, lendo os enigmas, destravando os códigos para você sair. É quase um labirinto, mas que para sair você tem as pistas. É mais ou menos isso. O professor vai pegar aquele conteúdo de história, vai criar enigmas sobre esse conteúdo, de modo que o aluno interaja com o conteúdo. Ou seja, partes do conteúdo virando, dentro da história do jogo, um game. Então, veja, você vai desmembrar o seu conteúdo para que ele tenha que trabalhar e descobrir e desvendar enigmas em cima do conteúdo, como se fosse um grande quebra-cabeça, entende isso? Isso é a gamificação de conteúdo. Não, um RPG, ele é uma história guiada. Tem escape room online. Mas é quase, ele se parece um pouco com RPG. Você pode até trabalhar de RPG, mas não necessariamente é um RPG, entendeu, Cris? Aqui você pega o seu conteúdo e você começa a trabalhar ele em partes, de modo que esse conteúdo todo se pareça um grande game, um enigma, um mistério a ser desvendado, requer uma interação do aluno com o conteúdo o tempo todo. Naira, qual das duas você mais utiliza? Eu utilizo mais a estrutural. Por quê? Porque eu acho que ela é mais simples, tá? Eu acho que ela é mais prática. A outra é muito bacana, mas requer muito tempo de planejamento, criatividade, isso na minha experiência, viu, gente? Na minha experiência. Mas tem pessoas aqui que se identificam mais com a de conteúdo e tá tudo certo, tá ótimo, tá? Não tem problema. Então, esses são os dois tipos de gamificação e nós vamos ter oportunidade, gente, de na próxima aula explorar isso um pouco mais, porque a próxima aula são 7 passos para você gamificar qualquer aula e qualquer conteúdo. E aí eu vou mostrando para vocês na prática essas correlações e conexões, certo? Por isso que uma aula depende da outra. Bom, e aí a pergunta que não quer calar, Naira, qual é a diferença de jogos de aprendizagem com gamificação? Bom, galera, veja aqui esse elemento aqui, ó. Essa forma aqui. Aqui é como se fosse a gamificação. E dentro dela, nós temos os jogos de aprendizagem. Os jogos de aprendizagem, pessoal, eles podem ou não fazer parte da gamificação. Podem ou não, mas não necessariamente você precisa utilizar. Como assim, Naira? Me explica. Dá um exemplo mais claro para eu entender. Então, vamos lá, vou explicar. Supondo que você está lá naquele exemplo da aula de história que eu falei, que o professor faz as atividades para os alunos, né? Transforma isso em missões, em desafios, explica essas regras muito antes, né? E aí, esse aluno, a cada desafio que ele vai cumprindo, ele vai tendo pontuações e reconhecimentos de obtendo algumas conquistas, talvez até um emblema, um badge de diferenciação. Amanhã, na próxima aula, vocês vão entender mais sobre isso, porque a gente vai avançar. E aí, o que acontece?
às vezes, esse professor de história achou um jogo bem legal que tem a ver com o conteúdo dele e falou, bom, pessoal, agora nós vamos jogar esse game aqui, esse jogo de tabuleiro, porque ele trabalha aqui o tema que a gente está estudando essa semana. Ele pode simplesmente dar pontos para o vencedor e esse ponto para o vencedor do jogo vai para onde? Vai lá para aquela tabela de classificação. Entende? Então, o professor pode ou não usar um jogo. Esse jogo de aprendizagem, gente, pode ser um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, um jogo de enigmas, enfim, é um jogo de computador, aplicativos, né, que tem os jogos, são jogos que visam desenvolver algumas competências associadas ao seu conteúdo. E esses jogos, eles são o quê? Jogados, uma vez que você jogou, a experiência acabou ali, a pontuação, ela terminou igual. Pensem comigo, gente. Vou fazer uma analogia aqui para você ter uma clareza maior. Pense que essa bola roxa, onde está a gamificação, é o Campeonato Brasileiro de Futebol. E pense que essa bola turquesa aqui, onde está jogos de aprendizagem, é uma partida, é um jogo de futebol. É Palmeiras versus Corinthians, sei lá, enfim, é um time aqui jogando, é um jogo, certo? Bom, quem perder esse jogo aqui, ó, não significa que perdeu o campeonato. No Brasileirão, você pode ir para a final, perder a final e ainda assim ser campeão. Por quê? Porque você teve ali, ó, uma tabela de classificação, uma tabela de pontos que te favoreceu a vitória. Então, a gamificação, pessoal, ela tem ali vários estímulos, várias tarefas que você vai inserindo para a pessoa ir pontuando, que você pode usar um jogo ou não. O jogo de aprendizagem, ele objetiva desenvolver alguma competência ali associada ao seu conteúdo e você aplicou, trabalhou aquilo, acabou. A gamificação é um processo. Você aplica, ela tem início, meio e fim. Você pode aplicar a gamificação de uma semana, de uma aula, você pode aplicar a gamificação de um mês, de 6 meses, de um ano, na sua turma, por um ano. Ela é um processo. O jogo não, o jogo ele pode durar minutos e acabou. A gamificação não. Ela pode, inclusive, inserir jogos dentro dela, que ele é uma das etapas que pode servir como um desafio para pontuar, por exemplo, quem venceu aquele game. Ficou clara a diferença para vocês, gente? Sim ou não? Ficou? Bacana. Então, ó, aprendizagem baseada em jogos é tão eficaz quanto a gamificação? Não necessariamente, viu? E eu acredito que não, viu? Porque o jogo é isso, você resolveu um problema pontual. A gamificação, ela é desenvolvimento constante. Você resolve ali, faz um jogo para trabalhar uma competência. E gamificação, você trabalha comportamento, né? De forma constante. Estou vendo aqui, ó, para empresas, sem dúvida alguma, a gamificação de conteúdo acaba sendo mais utilizada, pois quando usamos a gamificação estruturada, podemos ter problema com o processo trabalhista. Tem que ter muito amarrado para trabalhar. Não tem não. Não tem não. Eu trabalho muito com gamificação estrutural dentro de empresas, não dá isso não. Inclusive, você trabalha ela de uma forma só para reconhecer, e não para diminuir, sabe? E quero dizer uma coisa, gente. Dividir gamificação de conteúdo e estrutura ou estrutural é só aqui na educação. Na empresa não tem disso não. Business, a gente trabalha sempre estrutural, na maioria das vezes. Por quê? Porque é o modelo, né? É a forma. Então, só que a gente não utiliza essas nomenclaturas. Essas nomenclaturas a gente utiliza na educação, tá bom? Dá para trabalhar competências, sim, socioemocionais. Dá para trabalhar. Então, galera, agora, o que a gente pode ver aqui para a gente avançar, né? Que a gente já está quase finalizando hoje. Eu quero que você reflita sobre isso para a gente trabalhar na próxima aula, para você já ir pensando, porque isso vai colocando você para pôr a mão na massa e vai quebrando a cabeça para você ir o quê? Se ambientalizando, se situando para a gente poder avançar. Então, ó,
deixa eu só ler ali. Naira, hoje começou um novo trimestre no Paraná e muitos alunos, quando falamos de pontos, confundem esses pontos com a gamificação como nota. Você acha que dar o nome para os pontos? Excelente, não, eu acho muito bom. Maíse, pode dar um nome tipo de estalecas, sabe? Já viu estalecas? Logitecas, tem várias empresas que criam seus nomes. Você pode dar um nome para não misturar, tá? Pode sim. A próxima aula, pessoal, é no mesmo horário, 8h30, vai ser dia 14, hoje é dia 12, não é? Hoje é dia 14, vai ser dia 16, vai ser quarta-feira, 20h30. Então, vamos lá. Pensei até em começar esse trimestre dessa forma, e pensando a cada ponto de gamificação uma recompensa, igual você propôs. A gente vai avançar, Maíse. A aula que vem vai ficar tudo muito claro e cada dia mais vai clareando para vocês, tá bom? Então, agora é com você, galera. Pense na sua aula, na sua disciplina. Pensa aí. Qual é o objetivo que você tem com a gamificação nessa disciplina? Então, dá um print aí, leve isso para casa para você quebrar a cabeça. Pensar na sua aula, pensar na sua disciplina e ver, primeiro passo, qual é o objetivo, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, defina um objetivo aí com a gamificação. Aí você vai definir uma duração. Gente, eu estou começando agora, eu vou gamificar uma semana para eu ver como é que vai ser, eu vou gamificar a semana. Não, eu vou gamificar 2 dias. Não, eu quero já começar gamificando 1 mês. Enfim, você vai trabalhar isso, tá? O que você preferir. E aí você vai definir aqui, galera, quantas equipes serão formadas. Bom, se eu tenho 50 alunos, eu vou colocar 10 equipes de 5, ou eu vou colocar 5 equipes de 10? Enfim, é seu critério. Eu quero que você já comece a pensar para a gente já ir colocando a mão na massa. Quem não é professor aqui, simula, tá? Mas vamos começar. Eu gamificaria por quê? Esse é o seu objetivo. Comecem, gente, tem que começar, tá? É muito simples, é descomplicado, você não precisa ter rios de dinheiro, não precisa ter, nossa, eu não tenho nada de criatividade, então eu não vou, né, começar. Não, gente. Aqui é para você se sentir bem, porque a gente vai te ensinar e você vai fazer com as aulas que a gente vai dar aqui, tá? É claro que se você quiser virar um expert, né? Aí tem próximas fases, próximos níveis, mas dá para começar, tá bom? Pode jogar sozinho, Maíse, e eu vou explicar isso também. Tem momentos que é bom você dar desafios individuais e momentos em equipe, para estimular o trabalho sozinho, a autorresponsabilidade, mas para estimular a colaboração, tá bom? Então, você pode mesclar. Bom, e aí você vai decidir se é estrutural ou de conteúdo que você quer. Façam isso, tá? Para a próxima aula, eu quero que você tenha tudo isso pensado. Só pensar. Qual é o seu objetivo com a gamificação? Qual é a disciplina que você quer gamificar? Quanto tempo você quer começar fazendo esse piloto? É tudo um MVP, tudo tem um primeiro passo. Então, faz um teste menor, um tempo menor para testar e depois você vai ajustando. Quantas equipes serão formadas? É isso, pessoal. Então, a próxima aula nossa vai ser dia 16, quarta-feira, 20h30. Fiquem de olho no e-mail de vocês e no WhatsApp, que eu vou informar onde vai ser essa aula. E a próxima aula eu vou trazer para vocês como gamificar qualquer aula e conteúdo em 7 passos. Não vão embora ainda que eu tenha chamada, porque tudo vale pontos, tá? Ainda não desliguem não, calma aí. Calma aí. Não respondam o chat, porque agora eu vou fazer isso aqui, ó. Não respondam nada lá não. Peraí só um pouquinho. Ó. Hoje é 14/9. Aula 1. Galera, nome completo. Coloca aí no chat para mim, nome completo, por favor. Dá pontos aí para todo mundo que estiver aqui e reconhecer o esforço de quem entrou no horário, né? De quem estava interessado. Isso é importante. Muito bom. Muito bom. Excelente. Então, eu quero ver vocês de novo. Não faltem e não atrasem.
Eu quero ver vocês de novo na quarta-feira para a gente avançar um pouco mais e vocês perceberem o quão gratificante é poder trabalhar com isso, ver os nossos alunos com os olhinhos brilhando, felizes nas nossas aulas e a gente tendo aulas muito mais interessantes. Isso não tem preço, tá? Então, pessoal, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ah, olha aqui, vou pôr um desafio. Calma aí, segura aí, vou pôr um desafio. E eu vou fazer esse desafio já valendo pontinhos já, hein? Para quem fizer isso hoje. Eu quero uma... Eu vou colocar essa capa aqui, ó. Eu sei que tem gente que só uma pessoa que desconectou. Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar essa capa. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu dou pontos mesmos, galera. Tem que fazer, já vai aprendendo na prática. Quem tirar uma foto aqui dessa capa, fizer algum comentário lá no Instagram, me repostar no direct, ó, Naira Gamification, falar alguma coisa, como foi a aula para você, lá no direct. Vai ganhar um ponto extra todo mundo que fizer isso, beleza? Então, tô esperando, vou dar ponto extras e até a próxima aula. Ah, eu vou postar, depois eu vou fazer um resuminho, vou postar alguma coisa lá, mas eu falo com vocês na próxima quarta, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até quarta-feira.